Eu devo dizer que, como disse o Sousa Tavares na televisão, eu acho que com enorme razão, há definitivamente uma alternativa e eu acho que nunca o PS e o PSD foram tão diferentes. De um lado temos um governo que tem um programa que basicamente, até agora, nem o PS nem o PSD, sejamos sinceros, tem um programa do governo, não é? Há um plano do ponto de vista do governo e há este panorama macroeconómico apresentado pelo PS, a partir do qual será feito o programa do governo. Portanto, ainda não estamos a falar de programas de governo. Mas o Governo, de facto, apresentou-se com a ideia do corte de 600 milhões de euros nas pensões, que é exatamente aquilo que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, o que é curioso. Mantém o corte dos salários até ao final da próxima legislatura, portanto, em violação do último acordo do Tribunal Constitucional. E mudaram agora no plano a expressão os sacrifícios exigidos aos portugueses por sacrifícios solicitados aos portugueses, que acho uma semântica engraçada, e acho que reagiu, a própria reação do governo mostra que, aliás, como foi comentado por toda a gente, que ficaram aflitos com este plano macroeconómico do PS, porque não é normal, quer dizer, olhar-se para um plano feito por 12 ou mais, não sei, 12, acho que foram 12 economistas reputados e em 10 minutos termos 3 pessoas do governo a criticá-lo com números diferentes, quase que à pressa, e a pedir que o plano fosse auditado. Não sei se vão pedir a todos os partidos. Mas isto, vamos lá ver, isto tem uma lógica. É óbvio que não podemos aqui esmiuçar todas as páginas daquele programa, nem as respostas dadas ao governo tão solicitador. Mas a lógica é esta. Isto é um quadro macroeconómico aberto à discussão pública. Eu penso que é um exercício credível com base nos dados da Comissão. E qual é que é a lógica? A lógica é a de que o PS fez uma análise que assenta no seguinte: o país teve um decréscimo de rendimentos terrível, o desemprego recuou décadas, auscultando os empresários, ao contrário do que o Governo diz quando afirma que a reforma que ficou por fazer foi desvalorizar o fator trabalho, os empresários não se queixam do fator trabalho, aquilo que se queixam é da falta de procura interna e, portanto, as soluções que são apresentadas dentro do tal quadro macroeconómico assente nos dados da Comissão Europeia são parar com a austeridade nos rendimentos, antecipar devoluções de rendimentos, acabar com a sobretaxa do IRS, o que ajuda todas as famílias, o salário mínimo, enfim, já estava prometido antes deste documento. E depois, quanto à TSU dos trabalhadores, nós sabemos que o IRS em Portugal é pago por um número reduzido de trabalhadores quando olhamos para quem deveria realmente pagar e, portanto, há uma forma aqui, numa situação de urgência, rápida de transferir dinheiro para os trabalhadores e, portanto, esta TSU é uma TSU social. E, portanto, não há aqui nenhuma lógica de redução de salários, há uma lógica de devolução de rendimentos, logo, porque é justo em si mesmo, logo mais consumo, logo mais investimento. Se há mais investimento, há mais emprego e se há mais criação de rendimento, os salários também podem subir. A TSU dos empregadores também não tem nada a ver com a redução dos custos de trabalho. Hoje, a atividade de elevado capital, a sua contribuição para a sustentabilidade da segurança social é nula e nós queremos aqui uma medida que penalize menos as empresas empregadoras e que faça ao contrário relativamente às outras. Há uma medida que tem sido muito contestada, que é do crédito fiscal relativamente aos salários muito baixos, aos salários abaixo do salário mínimo. E aqui, de facto, eu tenho uma divergência de base relativamente àqueles que acham que essas empresas deviam fechar, por isso simplesmente. Eu acho que a contratação coletiva está de rastos e eu acredito num Estado forte. Eu acredito que o Estado não pode admitir que uma pessoa trabalhe e continue pobre. Eu acho que o Estado, apesar de uma pessoa continuar pobre com o salário mínimo, obviamente, o Estado se sabe que uma pessoa está a ganhar 200 euros, tem a obrigação de fazer qualquer coisa e de pôr a diferença. E o Estado aí tem de intervir. E isto é uma linha de um Partido Socialista, absolutamente. E relativamente ao trabalho, falta saber o quadro concreto que vai ser feito
no Código do Trabalho, mas a ideia é, obviamente, reduzir acabar com os contratos a prazo, acabar com as rotações dos trabalhadores e com os contratos a termo. E há uma última nota que eu queria deixar nesta primeira ronda, que é o seguinte. Quando nós estamos a falar em devolução de salários, eu gostava de recordar que esta questão só se põe porque o PS, logo em 2011, foi ao Tribunal Constitucional contestar o Orçamento de Estado. E a partir daí foi possível, em 2012, ser outra vez declarado inconstitucional, em 2013, ser outra vez declarado inconstitucional. Porque se não tivesse havido este pedido de fiscalização da constitucionalidade, não havia nenhuma obrigação de devolver salários. Portanto, isto também se deveu a uma insistente vigilância da Constituição, a que a oposição esteve atenta e menos atenta é o Presidente da República. Este grupo, de facto, fez este trabalho com afinco, com profissionalismo, e é ridículo falar do trabalho dele desta maneira. Ridículo, sim, é dizer que devemos seguir as passadas e o método e a forma como se investe o dinheiro de Dias Loureiro. Isso é ridículo. Isso foi o que fez o Passos Coelho. Falando em credibilidade, quem não tem credibilidade... Mas o Dias Loureiro está muito bem na vida. Está bem na vida. Não, investiu muito dinheiro para ele. Exatamente. De quem não pode falar de credibilidade é o Governo. O Governo, estando em campanha eleitoral, disse expressamente que não ia cortar em subsídios, não ia cortar em pensões. Mentiu. E estamos na situação em que estamos. E não tem credibilidade porque tudo o que o Governo prevê agora, se eu quisesse resumir numa frase, para ser rápida, porque tu me pediste para ser rápida, o Governo prevê que em 2019, não é? 2015, em 2019, estejamos como em 2011 o Governo previu que estivéssemos em 2015, que é hoje. Portanto, isto é a credibilidade do Governo. Em relação ao que a Raquel disse, eu queria dizer o seguinte. Não é verdade que o PS diga que vai cortar salários. Não é verdade que o PS diga que vai flexibilizar o mercado laboral. Não estão concretizadas as medidas e eu quero vê-las concretizadas. E se tiver que criticar, vou criticar. Agora, também não é verdade que não estejam... Há coisas que não estão aqui previstas porque não é o programa do Governo. Isso não é verdade. Agora, o que eu acho é que há do lado da Raquel um discurso que é muito típico de alguma esquerda, que é um discurso moralista, dizer estes cientistas, enfim, vou pôr cientistas entre aspas, e dizer que todos os partidos são iguais e só uma certa extrema-esquerda é que tem... são ótimos a detectar os problemas, mas com todo o respeito, são péssimos a encontrar soluções. E vivem numa utopia em que acham que é possível decretar o pleno emprego, com pleno emprego e com altos salários, a sustentabilidade da segurança social fica resolvida. E isto é uma utopia. E qual é que é o maior problema das utopias? É que se transformam rapidamente em atopias. E isto é o maior horror que aconteceu na metade do século XX.